Vamos lá, vamos conectar. Vamos ver quem é que está aí. Olá, boa tarde para quem já almoçou. Bom dia para quem vai almoçar ainda. Vamos ver quem é que está online. Quem é que dá uma espiadinha no Instagram na hora do almoço? Quem é que aproveita esse momento para dar uma relaxadinha no celular, acompanhar um pouquinho as novidades? Vamos ver. Essa hora, né? Apreensiva. Chama os amigos. Então, vamos começar? Vou contar um pouquinho como é que começou a minha paixão por atender crianças, porque na verdade, na faculdade que eu fiz, na graduação que eu fiz, o olhar da naturologia, né, em campo de estágio, os primeiros campos de atuação, não eram focados em crianças. Eu nem sei se hoje a Unisul tem foco de atendimento de crianças, mas no período na minha época de... Olá! Então, a conexão estava bem ruim. Ah, agora apareceu pessoas aqui. Fabi, quanto tempo, que saudade! Vim correndo aqui para fazer a live. Quando eu assumi esse compromisso, eu esqueci que hoje eu também dava aula até um períodozinho aí curtinho. Mas ainda bem que deu tempo de estar aqui com vocês conversando. Então, como eu estava explicando, é o início da minha profissão, eu tive um pouco de dificuldade em definir meu público ideal ou por onde que eu iria como formada dentro da minha atuação. E como é que o atendimento com crianças, como é que atender crianças me despertou um interesse e me despertou um amor que eu nem sabia que existia. Na verdade, assim, na infância, quando eu era pequenina, eu tinha um sonho de talvez ser pediatra, de ser médico de criança. O meu pediatra, ele é um médico muito afetuoso, então ele sempre tinha um cuidado, assim, um olhar em relação a nós, pacientes, de uma maneira, assim, bem afetiva. Então isso me despertou querer ser pediatra, querer ser médica de criança. E lá na faculdade a gente não tem contato nenhum, na época pelo menos, não tinha contato nenhum com o atendimento de crianças. Mas daí a gente lembra que somos vida real, né? Ó, tá chegando mais pessoas. Ivanir, quanto tempo, Ivanir? O Dani, meu sobrinho lindo. Quando eu comecei a atender, eu logo na sequência eu engravidei. Então, o movimento em relação à maternidade me trouxe um interesse em querer usar as práticas integrativas, em querer usar a naturologia para minha filha que estava chegando, o cuidado em relação à gestação comigo, né? Num primeiro momento, um cuidado em relação a, nossa, vou fazer um cuidado em relação à estética, porque eu acredito que não é só meu, mas o medo de muitas mulheres é as estrias, é a flacidez. Então a naturologia no primeiro momento vinha com um óleo vegetal para passar no abdômen, para tratamento e na prevenção de estria. De que maneira eu poderia ficar mais calma e mais tranquila, porque a gente lê muito o quanto os bebês são influenciados pela nossa gestação. Então hoje a gente ouve muito falar, né, de uma campanha que se chama 1000 Dias. O que significa essa campanha? A campanha 1000 Dias, ela cuida, né, ela tem um olhar
da mãe lá de quando acontece a concepção, lá do momento onde o bebê ele é fecundado, né? Onde existe essa primeira vida é gerada. E muitas vezes nós como mulheres a gente só tem consciência da nossa gestação com o atraso da menstruação. E se é uma menstruação regular, a gente vai tomar consciência de que a gente está grávida com o bebê ali morando, né, abrigando ali no nosso corpo há 15 dias, há 20 dias. Então, olha só que cuidado que o naturólogo ele já deve orientar esse interagente, orientar esse paciente, caso seja do sonho dele, né, ser mãe, e isso vale para pai também. Eu falei que a live de hoje ia ser para mães, porque só as mães me responderam. Mas, na verdade, essa live é para os pais no plural, né? Englobar a família, pai e mãe. Porque das perguntas que eu recebi aqui, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Foram as mães que me perguntaram, mas eu tenho certeza que se eu for perguntar para o pai desse bebê, para o pai dessa criança, ou para o marido dessa esposa que me escreveu, ele deve ter ouvido essa reclamação da esposa, pelo menos, ou também ter visto isso acontecer na rotina deles. E aí, complementando, antes de eu ir para as perguntinhas, tive a felicidade de ter a oportunidade de trabalhar com as práticas integrativas com as minhas filhas. A Lara, quando ela chegou na nossa família, ela me despertou um amor por cuidar de crianças de uma maneira muito especial, né? A Lara me trouxe na prática um aprendizado de cólica, né? Eu tive uma filha que chorou 90 dias de cólica todos os dias, então em contrapartida tinha uma outra conduta em relação a isso e abriu muito meu campo de atuação em relação à cólica, em relação à evacuação, a sono, a oportunidade em relação a olhar para esse bebê e cuidar desse bebê com as práticas integrativas. E aí, depois da chegada da Lara, eu comecei a atender mais crianças, primeiro pelo vínculo de relacionamento, então tinha algumas amigas que estavam grávidas, algumas outras pessoas que tinham essa mesma queixa em relação, e a gente vai percebendo muito mais afinidade em relação a isso. Então, aquela pessoa que eu conheci no curso de gestante, ou quando chegou na época de estágio, né, de fase de ir para a escola, a gente percebia que as mesmas aflições minhas também eram aflições das minhas colegas, principalmente na chegada da escola. O que a maioria das mães que colocam filhos na escola relatam, né? Quem tá aí já online vai me dizer, né? Que mãe, quando coloca filho na escola, qual é a primeira necessidade que a mãe tem, né? Talvez algumas vão dizer, eu quero que meu filho se adapte bem à escola, mas a maioria das pessoas que vem aqui no consultório fala assim pra mim, olha, vou colocar meu filho na escola na semana que vem e eu preciso cuidar da imunidade dele, porque tá escrito na parede da escola já, né? Bebê entrou na escola, bebê vai ficar doente. Então, olha só que tabu que se cria em relação a isso. E será que é verdade mesmo? Será que é isso que acontece? Será que toda criança que entra na escola ela vai ficar doente? Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quem tá online, tem pessoas que me escreveram e que entraram, tá aqui, né, dona Thalita? Vou falar sobre a tua pergunta. Milena, que é mãe também, naturologia, Univilha, acho que deve ser a Fábio, também é mãe. Tem mãe de pets aí também valendo, né? Ivanira é mãe, Fábio também é mãe, então isso vale para todos vocês que estão aí. Luiz Carlos é pai, então ele deve ter alguma pergunta em relação ao cuidado dos filhos. Então, assim, a primeira pergunta que eu vou trazer começou com um palavrão, né? A mãe colocou ali, ó, PQP, né? Por isso que eu falei que a live era para adultos, né? Por onde que começa? Porque quando a gente fala de dúvida, de dificuldade em relação aos nossos filhos, por onde que a gente vai começar? Por onde que eu vou trazer como queixa? Não, eu tenho filhos perfeitos, mas daí a gente vai aos poucos perguntando, questionando, a gente vê que a gente tem filhos com necessidades diferentes, né? E que lidam com emoções de maneira diferentes o tempo todo. Principalmente quem tem mais de um filho vai dizer, Ana, realmente, né? A frustração
do filho pequeno é diferente da frustração do filho maior. O sono do filho pequeno é diferente do sono do filho maior. Como se a gente mora na mesma casa, sou casada com o mesmo marido, amamento do mesmo peito, faço tudo igual. Como é que um dorme e outro não? A gente dá um exemplo dos gêmeos, que é o mais fácil de observar e de saber, mas não vale só para os gêmeos, vale também para os filhos que vieram em momentos diferentes e como que cada filho em um momento diferente reage de uma maneira. A dificuldade que eu tive com a minha primeira filha foram totalmente diferentes das dificuldades que eu tive com a segunda filha e da segunda filha. E não é porque eu tinha 10 anos de formada quando a segunda filha nasceu, é que eu não tive dificuldades, muito pelo contrário. Eu tive uma dificuldade a qual eu tive muita resistência e demorei muito a me adaptar, que foi a rotina do sono. Eu prezo muito o sono, para mim é muito importante que a minha filha durma, as minhas filhas durmam, porque eu preciso dormir sem interrupção. Então, para mim é muito importante dormir sem interrupção. E a Maria Luísa, ela mamava de madrugada, ela não acordava, mas ela mamava. Então ela chorava, ela pedia, e aí como é que lidar com isso, né? E aí vou começar primeiro com a pergunta mais desafiadora, porque é o que eu estou passando nesse momento. O Júnior vai contribuir, quem sabe, né, Júnior? Que são as birras, que é a irritabilidade, que é o gênio forte, que foi isso que a mamãe falou assim, né, a Ana? Como lidar com a birra, com a irritabilidade e com o gênio forte da pessoinha, né? A gente precisa levar em consideração, sim, que cada criança tem a sua individualidade, então tem crianças que são mais proativas, mais questionadoras, mais detalhistas em relação à situação, em relação a uma brincadeira e também em relação à família. A gente está falando de um ser na individualidade. Mas vamos pensar, né, numa situação, essa mãe, eu lembro mais ou menos dessa interagente, do que ela traz, por coincidência, uma interagente minha, do que ela traz de queixa aqui no consultório, né? Ela tem um filho mais velho, que é uma criança super tranquila, eu gosto de fazer a comparação, né? Criança dentro da caixa e uma criança fora da caixa. A minha filha mais velha é uma criança dentro da caixa. Ela responde bem a regras, ela responde bem a comandos, ela lida bem de uma maneira geral, mas ela também tem o sofrimento dela. Depois eu vou falar sobre isso. E tem uma criança fora da caixa. Como que é uma criança fora da caixa? Uma criança que talvez não fique sentada numa atividade onde a gente queira fazer. É uma criança que não se contenta em ficar brincando 30, 40 minutos numa brincadeira. Ela precisa de novidade, ela precisa de outras situações que despertem o interesse dela. Então, essa filha, né, a segunda filha desse casamento, ela tem uma energia maior. E aí eu vou fazer um questionamento para vocês, não só como naturóloga, mas como mulher, como mãe também. Tem crianças que a gente consegue deixar ali paradinha numa brincadeira, tem crianças que a gente não consegue deixar. Quando a gente fala na naturologia, vamos focar para a naturologia agora, que é o objetivo. Quando a gente pensa como naturólogo, a ideia é deixar essa criança bitolada num padrão igual. Não é o objetivo deixar essa criança igual ao irmão mais velho, por exemplo. Mas entender em que situações essa criança faz essa birra, em que situações essa criança está irritada, em que situações essa criança desperta esse gênio forte. Porque provavelmente se ela é uma criança líder, né, se ela sofre, se ela não está coordenando, se ela não está sendo o centro das atenções, ela provavelmente vai trazer como forma de chamar a atenção nesse momento, nessa situação. Então, entender um pouquinho qual é a necessidade dessa criança. Poxa, será que minha filha ela faz birra no horário que ela tá com fome? Porque ela não sabe dizer, ela não vai apertar na tua perna e dizer assim, ó, mamãe, eu tô morrendo de fome, o meu humor mudou agora nesse momento porque a fome chegou. A criança ela não vai fazer isso, ela vai se jogar, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai te bater. Às vezes as crianças agressivas têm muito a ver em relação à sua necessidade. Qual é a sua necessidade naquele momento? Ser alimentada, mas ela não olha para a mamãe e diz assim, mamãe, minha barriguinha tá doendo de fome. Então a gente percebe muito isso quando a criança está com fome. E o segundo item, que é onde lá em casa mais acontece. Minha filha fica irritada quando ela tá
cansada. Ela não sabe dizer assim, ó, mamãe, eu vou pegar o meu travesseiro e vou deitar lá na minha cama agora, nesse momento, porque eu tô muito cansada. Ela até fala, eu tô muito cansada. Ela fala isso pra gente. Mas o cansaço dela, né, ela demonstra esse cansaço talvez com a frase, com a palavra, mas nas atitudes dela mas eu não tô com sono. Olha só a diferença. Ela entende que se ela deitar na cama, se ela deitar no sofá, se ela ficar no meu colinho, ela entende que ela precisa dormir. E não necessariamente nós adultos, quando a gente tá cansado, a palavra é cansaço. Não é gostoso sentar no sofá, entrar na caixa do nada e ficar lá só curtindo o nosso momento? Talvez dali 15, 20, 30 minutos a gente já esteja descansado ou até um próximo movimento de tomar banho, colocar pijama, deitar e dormir, enfim. Mas entender em que situações, em que circunstâncias o teu filho faz essa birra, ele tá irritado. Será que a gente não tá achando que é irritação, mas na verdade está muito ligado a essa questão do cansaço, da fome ou até de uma necessidade afetiva? Claro que não vou dizer para vocês que toda criança que faz birra, que toda criança que está irritada é só fome, é só cansaço, é só sono. Mas o que eu quero fazer vocês refletirem será que nos momentos de pico dessa irritação do meu filho, será que ele não tem uma dessas necessidades que está precisando ser atendida? Então é importante a gente pensar sobre isso. E o outro aspecto é pensar justamente nessas situações de birra, de irritação, se não sou eu que estou irritada, não sou eu que estou cansada, se não sou eu que estou fazendo birra e o meu bebê só tá ali, ó, sendo uma esponja, ele tá refletindo diretamente sobre as minhas emoções, sobre como eu estou me comportando. Meu, Ana, pegou na veia, na raiz, é isso mesmo. Só que eu não quero falar só para as mães em relação a isso, eu falo isso em relação aos pais também. Lá em casa a gente percebe o quanto as nossas filhas relatam e estão interferindo o tempo todo sobre as minhas emoções, mas também na emoção do pai. Eu não estou falando só da emoção minha de mãe. E o objetivo não é trazer a culpa, tá, mulheres, mães principalmente, porque tem uma bela frase que fala, inclusive, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa junto. E é verdade. Vou deixar, Thalita, essa live salva, pode deixar. Eu tô gravando ela aqui, vou postar também depois no IGTV, fica tranquila, vai pro YouTube. Todo mundo tem que saber essa informação. Então, quando a gente fala de uma criança que não tá bem, eu tô falando de uma família que não tá bem. Os nossos filhos refletem muito o nosso comportamento. E aí, eu não quero trazer a culpa, eu quero trazer a reflexão. Será que eu preciso de uma naturóloga para cuidar do meu filho e o meu filho ficando bem, eu vou ficar bem? Ou será que eu preciso de uma naturóloga, eu preciso de uma ajuda, de um apoio, de uma pessoa que vai me orientar e eu como mãe vou ficar bem? O meu companheiro como pai vai buscar ajuda e ele como pai vai ficar bem? E isso vai refletir também no bebê. Então, eu costumo dizer que raras as vezes eu atendo a criança de uma maneira pontual. Eu gosto de atender a família. Porque um bebê que tá chorando de cólica é uma mãe que também tá chorando. Um bebê que não tá digerindo bem o alimento é porque uma mãe também não tá digerindo bem as emoções. E é sobre isso que a gente precisa conversar mais. É isso que as pessoas estão precisando mais. Então, primeiro item, gênio, birra, irritabilidade. A gente vai falar em relação a isso, em relação ao bebê, a criança. Vamos ver se as necessidades dele estão sendo atendidas e principalmente vamos olhar para as nossas emoções. Eu como mãe tô irritada? Tô pra caramba. Meu filho tá só refletindo as minhas emoções. E aí eu vou tomar um floral, e aí eu vou usar um óleo essencial, ou eu vou fazer um exercício de respiração. Ana, sou sozinha, eu e meu filho, eu não tenho como ir até um consultório de uma naturóloga, eu não tenho como cuidar disso, como é que eu faço? Você vai no YouTube e vai pesquisar lá no YouTube mesmo. Exercício respiratório para acalmar a ansiedade, para diminuir a agressividade. Porque se a gente respira, nesse primeiro momento a respiração traz consciência do que está acontecendo no aqui e agora. E aí eu trazendo consciência, eu vou conseguir parar, pensar e melhorar essa situação, esse conflito que eu estou passando com meu filho naquela situação.
E se meu filho já tem consciência da respiração, por que não colocar meu filho para respirar junto comigo? Mas não adianta, com a minha irritação, eu chegar na minha criança. Eu tenho que chegar na minha criança como? Desarmada, afetiva. Então, eu primeiro tenho que eu respirar, para depois ensinar meu filho a respirar. Correto? Vou para a segunda pergunta, né? A volta ao trabalho. Muitas pessoas me procuram, como eu falei no início da live, porque vão voltar a trabalhar, porque o filho vai para a escola e eu preciso aumentar a imunidade do meu filho. Ou eu vou voltar para o trabalho e eu não sei se eu coloco meu filho na escola, se eu deixo meu filho com algum cuidador em casa, se eu vou usar minha rede de apoio, se ela existir. A gente vai conversar sobre isso também. Quando eu falo de rede de apoio, a gente está falando de pessoas do nosso convívio onde a gente se sinta seguro para conversar sobre as nossas aflições, para conversar sobre os nossos desafios diários e também, né, essa rede de apoio ela pode criar vínculos onde a gente consiga realmente dividir rotina de cuidado em relação ao nosso filho. Então, quando a gente vai voltar ao trabalho, é muito importante ter clareza de quais são as necessidades que eu preciso hoje que sejam atendidas em relação ao meu filho. Porque se porventura você sente a necessidade que teu filho precisa brincar, teu filho precisa interagir, talvez a escola seja a melhor opção nesse momento. E não entenda como escola, como eu já ouvi aqui no consultório, que é um depósito de criança, onde os pais jogam o filho lá às 7 horas da manhã e buscam os filhos às 7 horas da noite. Entenda como uma tua rede de apoio. Será que a escola não é uma rede de apoio também para você, que você pode chamar de rede de apoio onde você possa se sentir segura? Mas, Ana, eu não vou colocar meu filho na escola porque eu optei por não trabalhar. E aí eu tenho peso na consciência de deixar o meu filho ali porque eu vou me sentir mal por isso. Mas em contrapartida, eu tô lá 24 horas com meu filho e que tipo de tempo de qualidade eu tô disponibilizando para o meu filho ficando com ele 24 horas? Ou vocês acham que existe no universo uma mãe que 24 horas por dia é uma mãe que brinca, interage, sabe lidar com conflitos de uma questão bem equilibrada, assim, tipo mãe perfeita que a gente acha que ela deve existir e habitar dentro da gente? Não existe. Se tem, né, quem de vocês que está aqui me ouvindo, contem pra mim, quem de vocês se considera mãe perfeita? Ou me fala diferente, né? Quantas horas do seu dia você tá o tempo todo te cobrando, te julgando por não estar sendo uma mãe perfeita? E aí, quando a gente pensa, né, nessa questão da volta ao trabalho, é justamente isso. Como é que eu vou ser uma mãe perfeita e uma profissional perfeita? Não consigo. Eu não vou conseguir ser uma mãe perfeita e uma profissional perfeita. E aí a gente vê o quanto muitas vezes essa volta para o trabalho fica com mais dificuldade, eu não tenho facilidade em lidar com esse retorno ao trabalho. Ou até mesmo eu escolhi colocar meu filho na escola, mas rapidamente ele começa a adoecer e aí eu posso pedir afastamento do trabalho, eu me desligo do trabalho para ir cuidar desse filho. Eu já vi várias vezes mães que não estavam prontas para voltar para o trabalho, colocaram o filho na escola contra gosto e com 30 dias, com 15 dias, o filho teve uma pneumonia que precisou ser internado. E o que essa mãe precisou fazer? Precisou se afastar do trabalho para cuidar desse filho, já que ela não conseguia cuidar do filho de uma maneira da maneira mais adequada no momento, ela teve que voltar para o trabalho. Por razões, né, financeiras, a gente sabe que sim, nós mulheres hoje ocupamos um cargo muito importante em relação ao trabalho, ou às vezes pelo próprio preconceito, porque muitas vezes as mulheres têm esse conceito de que ok, eu posso ser mãe, mas eu só posso ser mãe durante a minha licença maternidade. Depois eu tenho que voltar a ter minha vida, porque talvez minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou, ou até meu companheiro me cobre. E automaticamente a gente mesmo se cobre. Então, realmente olhar para isso em relação a esse trabalho. De que maneira eu quero voltar a trabalhar? Eu, Ana, minha necessidade. E aonde eu me sinto segura? Se eu me sinto segura deixando meu filho na escola, mesmo eu tendo uma rede de apoio, mas me passa mais segurança, tá tudo bem. E se mesmo assim tá difícil, volta a falar. Procura alguém para te orientar floral. Tem floral do desapego. Às vezes você não tá querendo deixar teu filho na escola porque acha que o teu filho vai amar mais a professora dele do que você mesma. E não tem, né? Amor de mãe é incondicional. Lembrem disso o tempo todo.
bebê não fica com outra pessoa? Essa pergunta é muito boa, porque a gente ouve bastante, né? Ana, não vou conseguir nem ir ao banheiro fazer xixi porque o meu bebê não fica com outra pessoa. Eu não consigo tomar banho porque o meu bebê não fica com outra pessoa. Como é que eu vou voltar para o trabalho e colocar meu filho na escola se nem meu companheiro e nem minha mãe conseguem acalmar o choro do meu bebê? E aí, de novo, volta a falar, eu não quero trazer a culpa, eu quero trazer a reflexão. Será que é o teu bebê que tá chorando porque ele não consegue ficar com outra pessoa, ou você não sente segurança em deixar o seu filho com outra pessoa? É para pensar sobre isso. Será que sou eu ou será que é o meu bebê? Porque a maioria dos pacientes, não tô falando como regra, tá? Eu tô falando a maioria. A maioria dos meus interagentes, eles não querem, eles querem trazer aonde o filho? Embaixo da asa, igual uma galinha chocadeira, e ninguém mais cuida. Eu brincava que eu preferia que a Lara chorasse no meu colo do que a Lara chorasse no colo do Júnior. Olha só que tamanho absurdo que eu tava fazendo, proibindo o meu companheiro de criar um vínculo com a filha dele, né, com a minha filha, e ajustar justamente essas questões, porque eu achava que naquele momento a pessoa mais apropriada para acalmar o choro do meu bebê era eu. Só que eu preferia ela chorando no meu colo do que ela chorando no colo do outro. Olha só que situação. E eu tenho certeza que não era só eu que fazia isso. Eu tenho certeza que muitas mães devem passar por isso. E aí o que eu precisei trabalhar dentro de mim? Que realmente sozinha eu não ia chegar a lugar nenhum. E a gente não chega. A gente realmente precisa das pessoas. Em algum momento seu filho vai para a escola. Em algum momento você vai precisar que alguém cuide do seu filho, que seja para você tomar um banho, porque é muito importante. É muito importante ter essa relação de que eu preciso confiar nas pessoas. Eu posso ser muito suficiente para os meus filhos? Posso, mas eu não sou única. E se acontece uma situação grave, por exemplo, eu preciso de uma internação. E aí, meu filho vai passar 24 horas do dia chorando, será? Ou alguém vai aprender a cuidar dele? É sobre isso que a gente precisa repensar. E é todos os dias, porque eu também caio nesse senso comum de achar que eu realmente sou a pessoa mais importante. Ah, se meu filho tá doente, eu gosto de dar esse exemplo. Meu filho tá doente, preciso levar no atendimento emergencial. Vamos hoje lá no Hospital Dona Helena e na Unimed olhar quantas crianças estão sendo atendidas na emergência, quantas mães estão com os filhos e quantos pais estão com os filhos. Vocês acham que os pais são realmente assim tão incompetentes, ou a gente que puxa tudo pra gente e não permite que eles sejam pais de verdade? Ah, Ana, mas eu sou mãe solteira. Te entendo, eu sinto muito por tudo isso. Tô aqui, né, de uma maneira afetiva olhando para isso, mas vamos entender também que numa grande porção as mães não são solteiras. Ou ok, a mãe é solteira, mas essa criança tem pai ou ela não tem pai? Não, ela não tem pai. Ok, entendo. Mas será que essa mãe, ela não tá puxando toda a responsabilidade de o pai tá lá do outro lado, que não sabe ser pai? A gente sabe ser mãe na prática, a gente costuma brincar, né? Quando o bebê nasce, liga um botão automaticamente. A gente brinca no nosso círculo de amigos que a nossa amiga mais atrapalhada de todas, ela é uma baita de uma mãe, ela é uma excelente mãe, porque o botão ligou na hora que a menina dela nasceu, e ela é uma ótima mãe. E será que tem ótimos pais aí só esperando uma oportunidade nossa de largar um pouco e deixar eles ocupar o espaço? Pra gente refletir, tá? Uma pergunta bem bacana também, né? Como é que eu faço se eu não consigo priorizar, Ana? É uma mãe que escreveu para mim que fica dividida entre dar atenção para o pai e dar atenção para o pai e dar atenção para o filho, né? A gente costuma falar lá dos 1000 dias, que o bebê ele completa 1000 dias do momento que é a concepção, onde há esse momento, e ele termina quando a criança completa 2 anos, quando a criança completa 1000 dias de vida, desde o momento da concepção até o dia que ele completa 2 anos de idade. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de várias alterações, mas eu vou destacar principalmente a questão hormonal. O que acontece com a mulher no período de gestação? Os hormônios sobem, né, de uma maneira
consideravelmente alta, por isso a oscilação de humor, por isso tudo numa mulher grávida é intenso e é generalizado mesmo, né? Se ela tem uma gripe, ela tá morrendo de gripe, se ela tem uma crise de choro, ela tá morrendo de tanto chorar, então tudo é muito exacerbado e é explicado pela medicina. Por quê? Porque realmente os hormônios precisam estar lá no alto para manter uma qualidade dessa gestação, para nutrir esse bebê durante esse período. E o que acontece com esse pico no momento do nascimento? Ele despenca. Não é? A mulher, no período do puerpério, que a gente fala muito, e até o completar do bebê de 2 anos, há uma alteração hormonal consideravelmente alta, por isso que tem irregularidade de menstruação nesse período, por isso que a mulher não tem, né, tem ou até tem muito pouco libido, a relação com o corpo acaba sendo muito alterada durante esse período por uma questão hormonal. E o que acontece? Se o meu companheiro ele não tem consciência disso, o que ele entende? Minha mulher tá grávida, barriga desapareceu, o bebê nasceu, a minha esposa vai voltar a ser minha esposa. Ninguém explica isso para os homens. Eu já fiz 2 cursos de gestantes e ninguém explicou para os pais dessas mulheres que no período de 2 anos, de quando esse bebê nasce até ele completar 2 anos, vai ter essa oscilação. E qual é o papel desse companheiro nessa situação? Será que é cobrar dessa mulher tempo, paciência com ele e estar ali presente, ou até sim a questão da libido, da sexualidade, que 100% das minhas interagentes até o bebê completar 2 anos elas relatam que o companheiro às vezes não entende porque não é claro, porque não é falado, porque não está combinado. Então a gente precisa sim contar, né, com os nossos companheiros e orientar eles sobre isso, porque eles não sabem, é sério gente, eles não sabem sobre isso. E a gente ficar só no subjetivo, Ana, vou mandar essa live pro meu marido para ele ver. É uma baita de uma opção, mas entenda que quando terminar essa live, vocês precisam conversar para entender quais são as necessidades. E quando a gente fala priorizar, parece assim que é ou as crianças ou o marido. Não, por que a gente não une todo mundo? E entender que existem outras formas de se sentir amado, que os nossos companheiros precisam saber, que estar ali presente e o simples fato de talvez o café que a gente faça para eles de manhã, não é o meu caso porque eu não faço café, mas enfim, né, para algumas pessoas é importante. Ou talvez o jantar que façam juntos e passem tempo juntos, também vai fazer com que o meu companheiro seja amado. E talvez ele se sinta amado quando eu coloque ele junto para ter as responsabilidades que a gente tem como mãe. Eu gosto de dar um exemplo clássico assim que aconteceu lá em casa, que o meu companheiro achava que era importante eu dar banho nas nossas filhas. Que não era importante, não tinha importância nenhuma. Mas ele achava que era importante para mim, que eu gostaria de dar banho nas meninas. Mas eu nunca falei que era importante, mas eu também nunca falei que não era importante, que para mim pouco importava o banho, que importava outras coisas. Até que um dia eu surtei falando que eu tava cansada de dar banho e ele disse: mas eu não sabia que não era importante pra ti, eu achava que tu priorizava isso. Então a gente precisa ser mais sincero com nós e também com o nosso companheiro. Outra pergunta. Gente, tô só eu falando, ninguém tá interagindo comigo, né? Deixa eu ver aqui. Priscila, Sula, Daniele, a Cláudia, o Júnior. Se o Júnior interagir, ferrou, gente, porque ele só vai falar mal de mim, né? Tô eu aqui no papel de mãe natural. A outra questão é, né? Será que eu tô fazendo certo? Quem aqui, né, como mãe, já se perguntou, será que eu tô no caminho certo? Será que essa conduta é a mais correta? Como saber? Principalmente quando a gente fala dos nossos filhos não estarem saudáveis ou os nossos filhos não estarem bem. Como é que a gente sabe a nossa conduta? Como é que a gente avalia isso? Em que momento eu remedio? Né? A gente já conversou sobre febre em outros momentos e vou trazer isso numa outra live, tá? Que eu acho bem importante a gente conversar sobre o manejo da febre. A Sula falou, tô aqui curtindo e acho mega importante a mãe dar oportunidade para o pai, gente. A gente não dá oportunidade para os nossos maridos serem pais dos nossos filhos. E se ele não é teu marido, você também às vezes não dá oportunidade.
Eu tenho amigas que eu amo elas de paixão, eu sou apaixonada por elas, mas os primeiros 2 anos, primeiros 3 anos dos filhos, elas não conseguiam deixar os pais serem pais das crianças e eles só vão saber sendo pais mesmo, né? E a gente não se achar autossuficiente é o caminho. A Pri tá falando amando, acho que você tá falando tudo pra mim. A gente se reconhece porque isso não acontece só na tua casa, Pri, acontece na minha como naturóloga, acontece na Sula, acontece em todas nós, acontece com todas nós, acontece com a minha sócia, acontece com a minha cunhada, acontece com todo mundo, não é novidade. E quando a gente fala, será que eu tô fazendo certo? A primeira dica que eu vou dar e a mais importante é: pare, respire e se conecte. Será que o seu filho realmente está precisando daquilo que as pessoas estão falando que você precisa fazer? E se você parar, respirar um pouquinho, pensar um pouquinho, ouvir, quem aqui leva em consideração a sua intuição? Cada vez mais a gente tem uma mãe falando que graças a Deus meu marido é um baita pai. Que bom, parabéns para vocês. E quando a gente fala de conexão, eu tô falando de parar um pouquinho, respirar, entrar em contato contigo e ouvir um pouquinho a voz interna. Por quê? Porque a nossa intuição, ela fala com a gente o tempo todo, mas a gente tá tão desconectado da gente mesmo que a gente valoriza demais o que acontece no externo. Eu tive uma situação com a Lara quando ela era pequena. O Júnior viajava muito a trabalho e ela teve febres altas, assim, oscilantes. E aí, quando ele estava numa viagem longa, a Lara fez uma febre alta, demorou um pouquinho para passar e teve de novo mais uma febre alta. Eu tenho uma rede de apoio muito grande, né? Eu tenho todo mundo ao meu redor aqui, né? Tenho sogra, tenho mãe, que são maravilhosas, elas são avós perfeitas, eu tenho um ótimo relacionamento com elas. E a minha sogra quis ir comigo no atendimento da emergência. E ela falou pra mim, vamos no pediatra e tal. Mas eu sentia que aquela febre da minha filha talvez não ia precisar de alguma intervenção médica. Mas aquela coisa, mãe de primeira viagem, marido viajando, o que eu penso? É melhor levar, porque se eu tiver errada, a coisa vai pegar. Imagina resolver depois uma situação mais grave por achar que eu dou conta de tudo, né? Pelo fato de eu ser da área da saúde, muitas vezes eu fico pensando assim, até que ponto eu acho que eu tô intervindo bem com a conduta em relação à saúde das meninas, ou até que ponto eu preciso de uma opinião, preciso de uma avaliação médica, porque eu, como naturóloga, eu não sei avaliar muitas questões que cabe somente à pediatria, e é importante a gente conversar sobre isso. E aí a gente chegou lá no atendimento da emergência, a enfermeira já falou pro médico que a febre estava muito alta, ele pediu que medicasse, era lá na Curumim ou na Bambini, enfim, não lembro. E aí o médico falou, não, já medica, porque a febre dela estava alta, estava acima de 39. E aí quando foi na hora do atendimento, o pediatra falou, nossa mãe, olha aqui a garganta dela, e abriu a boca, né, botou a luzinha e falou assim, tá cheio de placa. Eu cheguei perto, bem assim como eu tô fazendo com vocês. Cheguei perto, olhei e disse, eu não tô vendo placa, doutor. Nossa, tá escorrendo pela garganta. Eu olhei mais perto e eu não tava vendo placa. Ainda bem que você veio hoje, você precisa dar esse antibiótico pro seu filho. Vocês imaginam eu, naturóloga, dando antibiótico pro filho sem precisar. Gente, eu já dei antibiótico pras minhas filhas com necessidade, com indicação. E aí dentro de mim, o que a minha intuição falou? Não dá, não precisa. Nem vermelha estava a garganta da menina. Era uma febre de um quadro viral. Como é que se resolve um quadro viral? Esperando? Tem lá de 3 a 5 a 7 dias. O vírus, da mesma maneira que ele se instala no nosso corpo, ele vai embora. E o nosso corpo é tão perfeito que ele tem a capacidade de dar conta desse vírus. O antibiótico não mata vírus. Ele não mata. Se ele matasse, eu até daria, mas ele não mata. Então, entrei no carro com a filha e a sogra. Lembrei, eu amo a minha sogra. Aliás, né? Os 2 filhos da minha sogra estão vendo essa live. Então, eu não tô dizendo que a minha sogra que estava errada. Podia ser o meu marido ali do lado. O que minha sogra falou? Vamos na farmácia comprar um antibiótico. Agora essa menina precisa de antibiótico. Marido viajando, sozinha.
Parei na farmácia, comprei o antibiótico. Cheguei em casa, olhei para o antibiótico, olhei para a receita, olhei para a bula, olhei para a filha e assim eu fiz um giro, né, em relação a tudo isso e falei assim, ó, a minha filha não tá com alguma infecção. Minha filha não tem uma bactéria no corpo dela, então ela não precisa de um antibiótico. Eu me dei uma condição, eu joguei limpo comigo. Eu vou aguardar 24 horas. Se nas próximas 24 horas ela tiver uma febre acima de 39 graus, eu vou dar um antibiótico. Se ela diminuir a febre e eu observar as outras questões, ela estava com o narizinho escorrendo, ela estava num quadro gripal. Eu não vou dar o antibiótico. Resumo, né, da história para vocês entenderem. Eu parei, me conectei comigo, olhei um pouquinho para mim, olhei um pouquinho para minha filha, prestei atenção no que ela estava sentindo. E o que aconteceu no dia seguinte? Ela não teve febre. Ela não ficou mais prostrada, porque quando o pico subia, ela dava uma caidinha mesmo. E ela não precisou tomar um antibiótico. Tudo isso porque eu me ouvi. Se eu tivesse ouvido o pediatra, eu teria dado o antibiótico para ela. E aí sim a coisa ia pegar, porque o antibiótico ia matar o vírus? Não, mas ia matar todas as bactérias boas que estavam lá no intestino da minha filha. Ia ter diarreia, ia ter um quadro, né, de uma consequência em relação ao antibiótico, e eu ia ter que cuidar de outras coisas depois. Então eu optei por parar e olhar um pouquinho e seguir a minha intuição. Então quem perguntou para mim, será que eu tô fazendo o certo? Para, pensa, respira, não julga, só para e pensa. Eu tenho certeza que quando você aprender a se conectar com você, você vai se ouvir mais como pessoa, como indivíduo e também como mãe. Ah, Ana, e se a febre voltasse? É claro que eu teria dado o antibiótico, gente. Eu já dei antibiótico para minha filha, mas naquele momento eu entendi que ela não precisava de antibiótico. Ela precisava, talvez, de eu desmarcar os pacientes e ficar com ela em casa. Ela precisava de alguém para dar um colinho para ela. Era isso que estava acontecendo. O papai dela estava viajando. Ela estava sentindo falta. Quem de vocês aqui já viu o filho ter febre de saudade? 1, 2, 3, vários interagentes relatam isso. Ana, minha filha estava com febre, meu marido chegou, acabou a febre. Olha só. E aí a gente precisa repensar sobre isso, né? Tem mais 2 perguntinhas, tá? Antes da gente encerrar. Então, a dependência que os nossos bebês têm da gente nos primeiros passos, né? Nos primeiros anos. Vamos levar em consideração esses 2 anos que a gente chama aí, né, dos 1000 dias e que é a fase de uma demanda maior. Então, a dependência e a falta de apoio, da rede de apoio. Então, essa mãe que escreveu para mim, ela relatou, então, a dependência que o filho tem dela nesses primeiros meses, primeiros anos de vida e a falta de rede de apoio. Eu concordo que eu sou uma pessoa privilegiada, imagina, né? Eu tenho companheiro, mãe, sogra, cunhadas, irmãos, diarista, empregada, todo mundo aqui perto de mim. E então eu tenho que ter uma sensibilidade quando eu vou falar disso, então eu vou trazer o que eu ouço aqui no consultório, tá? O que eu percebo, novamente falando, às vezes essa falta de rede de apoio que a gente tem é por vínculos que a gente não cria, né? Muitas vezes a gente se acha realmente responsável e se acha autossuficiente para a vida dos nossos filhos e a gente não é. A gente realmente não vai conseguir criar os nossos filhos sozinhos. A gente precisa disso. E aí eu gosto de dar um exemplo de uma paciente que falou, olha, Ana, eu não voltei a trabalhar, eu não tinha rede de apoio, meu marido viajava a trabalho, os meus pais não moravam aqui, eu não tinha nem diarista em casa. E aí o que a gente percebia, né? O que percebeu, né, no andar? Que a vizinha, né, se mora num apartamento, a vizinha às vezes na sutilidade, na sensibilidade mesmo, tá ali demonstrando atenção e a gente, mulher super poderosa, que sempre quer mostrar pra gente mesmo que a gente é super poderosa, a gente diz, não precisa, obrigada. A gente precisa sim, a gente precisa pedir ajuda e a gente precisa aprender a receber ajuda. Então, muitas vezes, a gente vai ter que criar a nossa rede de apoio. A gente não vai ter ela do momento que a gente nasce, mas a gente precisa criar. E isso vale para vizinhos, isso vale para colegas de trabalho, isso vale lá na escola,
Os grupos de mãe de WhatsApp, eles não servem para falar mal da escola. Os grupos de WhatsApp servem para a gente criar vínculos, criar uma rede. Imagina que bacana, eu como mãe, tenho uma filha de 3 anos. Se eu puder ajudar uma mãe de ficar um dia com a filha, uma tarde, para ela ir numa consulta médica que seja, ou se ela não quiser fazer nada, ela quer ficar sentada no sofá na caixa do nada, e eu poder ajudar essa mãe, e em contrapartida um outro dia, quem sabe daqui um ano, um mês, não sei, não importa, porque a gente não vai fazer condicionado que um dia eu vou precisar, eu vou fazer condicionado no amor por essa mãe. Então a gente precisa sim dessas redes de apoio e aumentar sim as redes, a gente precisa confiar nas pessoas. Ana, eu não confio, tá vendo que não é o seu filho, é você. Você precisa de ajuda em relação a isso. A gente precisa confiar nas pessoas, precisa confiar numa babá, precisa confiar numa professora, então a gente precisa criar vínculos. Se tá difícil a rede, avance um pouquinho mais. Se você não se sente segura na escola, que seja então no grupo de trabalho, a gente precisa de ajuda, a gente precisa se ajudar. Esses dias uma aluna aqui veio no consultório, ela conheceu a menina no mesmo dia, ela falou, pode contar comigo, eu sei que você se sente sozinha, mas o meu filho adora, olha só, a idade é diferente, os filhos não são nem na mesma faixa etária, né, Sula? E ela falou, o meu filho adora brincar com outra criança. Gente, uma criança de 7 anos que gosta de brincar com outra criança, se a gente puder juntar 2 crianças juntas, ela vai ficar pedindo atenção da mãe o tempo todo? O filho esquece da gente quando tem um outro amigo, ele quer brincar. Ele tá ali puxando a nossa saia porque ele quer brincar, ele não quer coisa séria. E se tem uma criança junto, ele vai brincar com essa criança, vai lembrar de você na hora que ele precisar de alguém para limpar a bunda, na hora que ele fizer cocô, e vai lembrar de você quando ele estiver com fome. Fora isso, ele só vai brincar. Então, a gente precisa construir a nossa rede se ela não veio junto com a gestação. E lembrar que empatia é muito importante. Então, se você não tem empatia com a rede de apoio que chegou, da mãe, da sogra, da cunhada, você também vai ter que construir a sua rede. Porque às vezes a pessoa não tem empatia e tá tudo bem também. Viu? Olha aí, ó. Isso aí, Sula, você e a Nanda, de vocês que eu tava falando. Foi muito lindo ouvir, né, a Nanda dizendo que o filho dela é muito apegado à mãe, fica o tempo todo pedindo a atenção da mãe e quando tem outra criança, ó, ele nem pede pela mãe, ele só brinca. Então, olha só, né, uma rede de apoio para essa mãe é muito importante. Às vezes uma mãe tem, outra não tem, a gente carrega junto, né? Eu gosto de brincar aqui. A avó Vera e a avó Ana acabam sendo... a gente abraça os outros porque realmente os filhos dos nossos amigos são muito recebidos pelas avós das minhas filhas porque elas apoiam as redes quando essa rede não existe. E agora a pergunta mais desafiadora, pelo menos para mim, é a mais desafiadora porque realmente tem muito a ver com o que eu passei e muitas vezes eu passo também, que é a questão do sono. Eu acho que sobre isso a gente poderia fazer uma live de 2 horas e eu não quero, né? Meu objetivo é a gente transformar em encontros pequenos, mas que eles aconteçam mais. Mas a primeira contribuição que eu quero dar em relação ao sono, e mais importante, que se chama rotina. Quem aqui tem uma rotina com o filho? Ou quem aqui deixa muito livre? Quando eu falo rotina, eu não estou falando de algo rígido, que tem que ser feito especificamente aquele horário, daquele jeito, e se não sai a gente perde o controle total da situação. Mas acho muito importante a gente definir um pouco da rotina. Teu filho tem rotina de sonecas? Muitas vezes as mães aqui no consultório relatam que o bebê não dorme muito bem à noite porque a rotina das sonecas durante o dia ela não está sendo bem resolvida. É uma criança, lembrem, a criança quando faz birra e está irritada, às vezes ela está cansada, às vezes ela está com sono. E aí se a gente não estipula na rotina o parar para uma soneca, a gente vai ter uma criança irritada lá no final do dia, vai dormir às vezes contra a vontade dela. E vocês já dormiram com raiva? Como é que vocês dormem com raiva? Eu não durmo bem. Se eu tenho um dia difícil, que eu acessei algumas emoções e eu não lidei bem com isso, eu tenho uma péssima noite de sono. Então olha só como é que a gente está lidando com a rotina dos nossos filhos. Ah, Ana, mas eu não sei se meu filho precisa de uma soneca, precisa de 2 ou precisa de 3 ao longo do dia. Você vai ter que testar.
né? Eu atendo criança de 1 ano que dorme só uma soneca por dia de 2 horas e tá tudo bem. Eu atendo criança de 1 ano que dorme 4 sonecas de 40 minutos durante o dia e depois dorme à noite, tá tudo bem também. Lembra, o nosso bebê não vem com manual de instrução, a gente precisa da nossa intuição. Eu vou dar um exemplo que aconteceu semana passada aqui no consultório, de uma mãe que contratou 2 consultoras de sono. 2, tá? Uma não foi o suficiente, ela contratou 2. E ela estava sofrendo demais. E aí o que ela fez? O primeiro passo que a consultora faz e o mais certo é rotina. A consultora falou da importância da rotina, da importância da criança ter autonomia em relação à casa, liberdade e tudo mais. Mas o que estava acontecendo? Ela deitava com a bebê para fazer a bebê dormir próximo das 9 horas da noite, entre 8 e 9 horas ali. Só que a bebê de 1 ano e pouco, eu acho que vai fazer 2 anos a bebê, ela só adormecia 1h30, 2 horas depois. Então vocês imaginem que tédio. Consigam imaginar comigo deitar para fazer meu filho dormir com tudo apagado e durante 1h30 eu ficar ali lutando, irritada, porque não tem como não ficar irritada com um bebê, porque um bebê de 2 anos, vocês acham que ele fica ali deitado com a mãozinha no peito dele, olhando pro além, dizendo, ai, sono, na hora que você vir eu vou dormir. Não, a criança se mexe, a criança levanta, a criança quer brincar, a criança pede uma história. Então era 1h30 que essa criança ficava fazendo isso. E aí eu perguntei pra mãe como é que ela se sentia naquele horário, como é que ela tava naquele horário que o bebê não tava dormindo. Olha só o que ela pensava. Que horas essa criança vai dormir? Gente, maternidade real. Não é assim que a gente pensa? Quando essa criança dormir, eu vou levantar para botar roupa na máquina, para tirar a roupa da máquina, para recolher roupa, para estender roupa, para guardar roupa. Eu vou dar atenção pro meu marido e lembra, até os 2 anos os hormônios estão lá embaixo, então, ai que saco. A hora que essa criança dormir, eu vou ter que dar atenção pro meu marido. Isso tá chato, isso não tá funcionando. Olha só que emoções essa mãe tá alimentando deitada ali, grudadinha naquele anjo. O que vocês acham que o bebê sente enquanto nós não estivermos bem? Ele também não vai estar bem. Então olha a energia que essa mãe estava criando, depois de 2 consultorias não tinha resolvido. E o problema não era a consultora, né? É a gente que não estava lidando bem com as emoções. E aí eu perguntei para essa mãe, olha só, uma coisa bem abstrata. Falei para essa mãe, e de manhã, para tirar essa criança da cama, como é que é? Terrível, 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 terrível. Muitas vezes eu levo ela de pijama para a escolinha, porque eu não consigo acordar ela. O ciclo dela tá todo bagunçado. E na escolinha, como é que ela dorme? Nossa, na escolinha é impecável. A professora vai filmar e me mandar, porque diz que ela pega o travesseirinho, pega a cobertinha, deita e dorme. Aí eu falei para ela, então eu tenho um desafio para ti, eu tenho uma tarefa. Hoje, você vai fazer o que a gente chama, né, um detox mental. Você vai se dedicar exclusivamente. Tá difícil deitar às 8h30? Porque é pesado, né, gente? 1h30 até a criança dormir é pesado. Falei, deita um pouco mais leve. E outra, como é que é teu trabalho? Como é que é a rotina? Tu tem que bater cartão? Não, eu não tenho que bater cartão. Tá, e teu filho fica na escola até as 4. Fica na escola até as 4. O que a gente fez? A gente reorganizou a rotina dessa família. Ela podia chegar um pouquinho mais tarde no trabalho para sair um pouquinho mais tarde. A bebê continuou indo a mesma quantidade de horas para a escola. A gente reorganizou a rotina. Adivinha o que aconteceu? Como num passe de mágica. A criança dormiu mais cedo, dormiu melhor, não se debateu tanto, acordou no tempo dela, acordou mais disposta e tivemos mãe feliz, pai feliz, porque o pai também não estava dando conta. E a criança também. Então, muitas vezes, essa rotina do sono, que está acontecendo lá em casa, a gente mudou o horário das meninas da escola e elas estão em fase de adaptação. E à medida que essa nova rotina vai acontecendo, a criança vai se adaptando. Mas lembrem, como a gente lida com isso? Será que a gente está lidando com essa mudança de rotina de uma maneira mais leve? Ou será que a gente está lidando com essa mudança de rotina pesada? Ai, que saco fazer isso. Ai, que saco essa mudança, eu não queria ter trocado de escola, não queria ter mudado o horário de dormir ou de acordar do meu filho. De novo, olha só a culpa, a cobrança, tudo isso está relacionado. Então, quando a gente lida
com essa situação de uma maneira mais leve, reflete de uma maneira mais leve. Vamos pensar aqui agora. Se eu tivesse entrado na live agressiva, brava, o que vocês teriam feito? Fugido, saído. Não, Ana, não tá numa energia boa, não tá sendo transparente, a informação não tá chegando, eu tô fora. E aí a gente vê o quanto as nossas emoções sim dizem muito sobre o nosso comportamento o tempo todo. A gente está o tempo todo refletindo sobre isso. Então a importância da gente conversar, e eu termino, né? Vou abrir para perguntas. Enquanto eu vou falando, me falem, meninas e meninos. Se vocês têm algo que vocês querem saber, alguma dúvida, perguntem. Aproveita agora esse momento para a gente conversar. Mas o que eu quero, né? A importância de trazer esse tema foi porque realmente teve uma repercussão muito boa na caixinha de pergunta e na interação que a gente teve ali nos stories na semana passada. E a gente precisa conversar sobre isso porque não se conversa sobre isso. As pessoas não falam sobre suas redes de apoio, sobre suas necessidades, sobre a forma como os nossos filhos refletem sempre o ambiente onde eles estão. Às vezes nosso filho está de um jeito diferente, nossa, é uma pessoa afetiva, calma, zen. E aí a gente vai ver, ela teve um dia difícil na escola. E aí quando ela chega em casa, o que significa a nossa casa? Não é um ambiente seguro, onde ela pode ser verdadeiramente ela? Eu e a gente já percebeu muito, as nossas filhas, elas refletem muito o dia delas no ambiente. E aí um dia que a Maluzinha tá num dia difícil, será que foi um dia difícil na escola? E a gente vai ler, tá lá escrito, né? Bateu o dedinho na porta e trancou o dedo na porta. Ela sentiu dor, ela tá mostrando pra mim, já não tá mais marcadinho o dedo, mas ela tá mostrando de uma forma sensível e dengosa, que é o jeito dela de pedir socorro, que não tá tudo bem, que ela não teve um dia bom. E aí qual é o nosso papel como pai e mãe? Olhar para essa criança com empatia, com atenção. Nem todos os dias eu consigo, eu sou mãe imperfeita, sim. Mas quando eu lembro de ter esse comando, quando eu lembro de ocupar esse lugar da empatia e do amor, eu percebo que a gente consegue ter noites mais prazerosas, eu percebo que a gente consegue ter refeições mais prazerosas. Então é muito importante a gente olhar isso, estar o tempo todo conectado com os nossos filhos, com o nosso companheiro ou com o pai do nosso filho, porque juntos a gente pode sim construir filhos melhores, crianças mais maduras, mais conscientes das suas emoções, que é disso que o mundo está precisando agora. Ó, a Graciela falou assim: oi Ana, minha filha de 11 meses, faz um soninho pela manhã, outro à tardinha e costuma dormir depois das 10 da noite e acorda inúmeras vezes por noite. Então, Graciela, a primeira questionamento que eu faço para você é esse, sobre isso que eu falei em relação às tuas emoções, a tua intuição, a quanto tu está conectado com a tua filha, porque isso diz muito a respeito. Me chama ali depois no direct também para me contar um pouquinho mais sobre a rotina de vocês, porque às vezes é algum itemzinho que deva estar fora de ordem e a gente pode ajustar sim. No acordar à noite ela mama um pouco e logo dorme, mas parece um sono leve e acorda muitas vezes. É importante a gente ver, né? Essa criança de 11 meses, será que ela está sendo bem alimentada durante o dia? Porque se porventura a criança não estiver bem alimentada, pode até ser que seja fome ou até sede. Ou entender um pouquinho mais sobre isso, as horas da mamada, como é que é esse amamentar antes de dormir. Será que ela está se saciando bem na chegada da noite? Ou principalmente, olhar para essas emoções, olhar um pouquinho a rotina, onde a criança dorme, como que ela dorme, se ela está confortável. É importante olhar tudo isso. Se porventura ainda não for suficiente, o que eu te sugiro é uma consulta, às vezes um floral para a família, não só para o bebê, um óleo essencial, um comando de cromoterapia vai ajustar isso, certo? Gente, gratidão a todos que estiveram aqui comigo durante essa hora, foi muito gostoso, é sempre muito bom vir aqui, interagir, levar um pouquinho a naturologia como uma prática sim de grandes resultados. Então a gente começa a observar na prática o quanto a naturologia pode sim auxiliar as famílias a se conectarem mais, a entender um pouquinho mais sobre
a sua família e a nossa saúde. A gente precisa de mais momentos como esse, a gente precisa se conectar mais. Mães, usem suas redes de apoio e, por favor, olha ali o que a gente escreveu, né? A gente precisa colocar os pais em mais atividades, eles precisam se sentir úteis e a gente precisa fazer isso. É muito mais nosso papel educá-los também, né? Para que eles sejam pais e não nossos filhos, tá bom? Beijão, beijão, beijão. Foi muito bom, sempre muito gostoso. Obrigado por toda a interação. Depois eu vou abrir aqui uma caixinha pra gente